Em primeiro lugar, vou-vos pedir que não liguem ao PowerPoint. Eu não gosto de PowerPoints e tenho sempre vergonha da má qualidade dos meus PowerPoints. Portanto, eu uso-os para me orientar a mim próprio. Portanto, o que eu vos peço é que deem mais atenção às imagens do que ao texto. Não leiam o texto, por favor. Ora bom, o meu objetivo finalmente é bastante modesto. Eu vou tentar separar conceitos que correspondem a processos evolutivos diferentes. Eu já falei disto aqui, da homologia e da analogia. Eu não fiz pergunta nenhuma agora, porque em relação à posição da Cecilia Hayes, a minha posição é radicalmente contrária. Eu não acredito em módulos também, mas para mim a cultura não explica tudo. E eu vou tentar explicar a evolução das capacidades mentais que permitem a ética. Eu distingo a ética da cooperação, não acho que sejam a mesma coisa. A ética pode levar à cooperação, mas a cooperação humana, que ocorre por via da ética, assenta em processos que não são homólogos dos responsáveis pela cooperação nos outros animais cooperativos. E vou, por outro lado, evitar falar de modelos e vou ser mais empírico, centrar-me naquilo que de facto se vê. Vou começar por algumas definições e vou dizer que a ética é a interiorização de um conjunto de regras pelas quais é julgado o comportamento dos outros e de mim próprio. Ou seja, é um juízo de valor, é um processo mental. E nesse sentido distingue-se da cooperação, que não depende do mesmo tipo de processos. Por outro lado, a cooperação é um termo genérico para a entreajuda e ocorre em todos os animais sociais. Os processos variam, mas na nossa espécie eles são mediados por considerações de tipo ético que são diferentes, embora nós também tenhamos processos parecidos com os anteriores. Por outro lado, a defesa do grupo e o tribalismo, eu acho que é em parte homólogo do que ocorre em todas as espécies sociais. O ataque a estranhos e guerras ocorre em, pelo menos que eu saiba, leões, lobos, hienas, saca-rabos, é um herpestíneo, ratazanas e, claro, o caso mais famoso dos chimpanzés. Mas, nem de propósito, antes de anteontem, surgiu um artigo, que eu aqui ponho, Demonstrating Social Selectivity, Rats Helped Others of Their Strain, but not rats of an unfamiliar strain. Bom, pois não só não ajudam, como até atacam. E na nossa espécie, isto pode levar à criação de uma classe mental de inimigo. Eu vou tentar explicar como. Portanto, vamos fazer uma arqueologia da mente. E com base em quê? Em ferramentas, em vestígios de acampamentos, na utilização do ocre, que é importante, nos ornamentos, na arte figurativa. E eu vou seguir a terminologia corrente, olduvaico, excelência, etc. As inovações que levam à ética são, em minha opinião, estas. A primeira e mais geral é a seguinte: a nossa espécie tem uma característica única, que é a duplicação do mundo físico num plano mental. Plano esse que pode ser manipulado mentalmente. E para compreender, e esta duplicação assenta em várias características. Uma delas é a compreensão de relações entre coisas. Eu chamei isto de gramáticas anafóricas porque anaforá quer mais ou menos dizer pôr em relação. Não é exatamente, mas é o mais aproximado que há. E isto permite saber o que ou quem faz o que ao quem ou a quem, com quem, porquê, para quê, quando e ainda se o que foi feito é bom ou é mau. E esta capacidade de pensar relações é um tanto diferente na parte que diz respeito aos objetos físicos e aos agentes. Nós, na arqueologia, praticamente só temos testemunho das relações físicas, e vamos ter de aproveitar isso. Outra coisa que acontece também, que é nova, é a capacidade de memória episódica e de viagem mental, passado, futuro, condicional, etc. O que me permite a mim inventar relações no futuro ou imaginar que aquilo que fiz no passado podia ter tido um outro desenlace se eu tivesse agido de outra maneira. Uma das coisas mais interessantes e também mais estudadas há mais tempo é a formação de protótipos mentais.
nós classificamos as coisas não no nível da espécie, mas no nível do género, acima. E condicionamos todos os casos que observamos à classe mais elevada. Isto é, os vários elementos perdem a especificidade quando inseridos na classe em geral. Mas isso permite-nos formar protótipos mentais em relação aos quais o mundo conhecido vai ser comparado. Isto é o verdadeiro significado de Anáfora Propósito. Compreender, finalmente, uma outra, que é a famosa teoria da mente, compreender os outros e a si próprio como um objeto mental conotável. Mas isto também não é só a teoria da mente, também tem que ver com o dualismo. Vamos começar pela evolução das gramáticas anafóricas e eu vou praticamente passar às imagens. Eu utilizo aqui uma terminologia, chamei-lhe Homo ergaster, mas preferiria chamar-lhe Homo habilis, também pode ser. A única coisa que nós sabemos de ergaster ou Homo habilis, em todo caso do Olduvaico, porque é esta tradição, é que eles usavam um núcleo e um percutor. E isto pede uma direção de batida muito específica e tiravam com ele lascas. Não há tipologia alguma. A única tipologia que existe são núcleos, lascas e um esferoide, que é o percutor. Ainda assim, em relação aos chimpanzés, isto é diferente, porque os chimpanzés não guardam necessariamente o mesmo percutor. E com o Homo habilis isso acontecia. Com Homo erectus, eu vou distinguir entre a Acheulense inferior e a Acheulense superior. Observam-se os primeiros bífaces. Ora bom, aqui é necessário muito mais cuidado e muito mais compreensão das relações para extrair lascas de maneira a produzir um bíface. Dito isso, os bífaces não são tão bonitos como este em geral. Este é excepcionalmente bonito. Com heidelbergenses ou rhodosienses, como quiserem, a coisa muda de figura. Eu dou aqui um exemplo de um bíface que foi produzido. A técnica consiste no seguinte: é necessário ir ao rio, buscar uma pedra, escolher uma pedra grande, tirar dela um grande pedaço com outra pedra, depois levá-la e a partir daí cortar bocados a partir dos quais são feitos os bífaces. Alguns bífaces são feitos apenas para obter lascas, mas outros não. Outros têm o objetivo de fazer um bíface. E aqui, neste caso, há quem diga que esta técnica só se consegue obter utilizando dois tipos de ferramentas, uma pedra e osso, por pressão, retirar estes pequenos bocadinhos. Portanto, aqui temos uma compreensão das relações muito mais precisa. Além disso, é importante saber, os Homo heidelbergenses praticava a caça grossa, o que parece-me sugerir que havia uma compreensão grande das relações interpessoais. Ou seja, os membros têm de se coordenar partindo do princípio que a presa vai para um determinado local. Com o Homo sapiens, o chamado Homo sapiens arcaico, eu dou aqui como exemplo o Homo sapiens hidalgo, mas este grupo de hominídeos não tem estatuto claro. Pelo contrário, e associo Globus Cave, que é muito posterior ao homem de Herto que eu mostrei antes. Como veem, temos uma capacidade de pensar um todo em termos das suas partes. Aliás, tudo isto era depois para encabar e encaixar, etc., que não tem comparação possível com os anteriores. Chegada à nossa espécie, aparece uma coisa muito, muito curiosa, que é a indústria de micrólitos. Isto é, muitas peças são feitas a partir de muitas pedrinhas pequenas fixadas num pau. Ou seja, é necessário relacionar muita coisa. Além disso, o famoso atlatl, que se usa assim, é um propulsor de um... os arcos e flechas, etc. Tudo isto implica uma capacidade anafórica extremamente elevada. Um outro aspecto importante é a imposição de uma imagem mental que corresponde por seu turno, eu não vou poder explicar isto, à dissociação sujeito-objeto. O que sucede é que a imposição que nós conhecemos, que é nas ferramentas, pode ter ocorrido em relação aos comportamentos. Homo ergaster não tem qualquer imposição de forma. Homo erectus, há quem diga que sim,
Eu acho que muito pouco, e há uma discussão sobre isto, se quiserem pergunta, e eu respondo. Heidelbergensis, sim, há uma imposição de forma, temos aqui vários tipos, aliás, este aqui até tem uma peculiaridade que tem uma forma específica e há uma tradição assim, e até tipos de ferramentas diferentes, isto é um machado mesmo. De tal maneira que há uma imposição de forma progressiva, no Olduvaico muito ténue, no Paleolítico Superior muito marcada. Finalmente, a questão da documentação, de uma perspectiva... não precisas, pois não. Vais perder isto? Por favor, desliga o microfone. Vais perder isto. Então, a inibição da ação perante uma recompensa futura é muitíssimo fraca. Tem minutos, há um caso excepcional de 10 minutos, mas é excepcional. No Olduvaico era pelo menos necessário encontrar as pedras e manter os martelos. No Achalense antigo, já expliquei, é necessário quebrar uma rocha, etc, etc. Portanto, também há uma sequenciação bastante grande. No Achalense tardio, há mesmo casos muito mais espetaculares, e eu vou passar a eles. Portanto, com a Heidelbergensis aparece, por exemplo, o fabrico de espetos, que são relativamente grandes, são bastante grandes mesmo. E para isto é necessário selecionar a árvore, cortar o ramo, etc. É uma tecnologia complexa, já como se calcula. Há também construção de abrigos, este aqui foi La Ferrati, perdão, foi Lazare, a famosa técnica de Valois, que eu vou explicar rapidamente, mas é bastante simples, a partir de um núcleo. Prepara-se esse núcleo de tal maneira a poder, com uma pancada só, obter uma ferramenta. Temos aqui uma coleção de pontas de Valois. Como veem, isto implica mesmo que se preveja o futuro de uma maneira bastante clara. E além disso, aparece também, de novo, no fim do Achalense tardio, práticas não utilitárias. Há pigmentos, há cristais que são guardados, e os cristais são importantes por isto, porque um cristal potencialmente parece feito por alguém. Portanto, isto significaria que há uma teoria da mente por detrás disto, tal como os pigmentos. Se eu uso pigmentos é para mostrar a alguém. No Paleolítico Superior, claro, as tecnologias são as tecnologias que encontramos hoje nos caçadores-recoletores. Além disso, temos a capacidade de viagens mentais, que implica que uma descentração entre sujeito e objeto. O melhor testemunho disto são os enterros. E eu devo dizer que, embora haja alguns enterros neandertais, não há garantia que tenham o significado da crença de uma alma imortal. E, portanto, apenas com Homo sapiens aparece, esta é do Graftense, portanto, o Graftense é uma cultura das antigas, Sungir, Turim, etc. Na teoria da mente, aqui temos, já falei aqui dos cristais do Enrico, e temos aqui os pigmentos do Paleolítico Superior. Peço desculpa, no Achalense Superior. Ou seja, se eu me marco, eu estou à espera que alguém interprete esta marcação. Além disso, a arte é um dos melhores testemunhos, mas ela só é inequívoca em Sapiens. Há o caso do Manuporte de Berekat Ram, que foi modificado. Diz-se que isto parece uma figura feminina. É possível. Um mistério que apareceu há alguns anos, uma marcação que tem 60 mil anos e, portanto, seria Neandertal. Os Neandertais não nos interessam, mas, em todo caso, eu queria só dizer o seguinte, alto porque houve migrações africanas, de Homo africano para a Europa antes, só que se extinguiram. Não há maneira de saber se foram os Neandertais que fizeram isto, porque aparentemente eles não tinham nada disto. Logo entre 40 e 32 mil anos, assim que Homo sapiens chega, temos o famoso Homelion, de Holstein-Stadel, a Grotte Chauvet, as maravilhosas lioas, e todas essas inovações testemunham ou permitem a tal duplicação mental de que eu falei, o tal saber o que faz a quem, etc., saber se este episódio aqui codificado é bom ou é mau, e guardar modelos na mente e conotá-los, aplicando-os quer ao próprio comportamento, quer ao dos outros. Teríamos então aqui a evolução da verdadeira ética, da ética psicológica moderna. E além disso, ter a noção das consequências futuras e das causas da conduta própria. Ora bom, implicações para a ética em geral. A ética seria então a interiorização de um código de conduta, um protótipo, que o sujeito usa para se avaliar a si próprio, como sujeito-objeto,
ou seja, o sujeito toma-se a si como objeto e aos outros, que é uma interpretação dos motivos alheios, e que serve de base de inibição das condutas negativamente conotadas e facilitação daquelas que são positivamente conotadas. Há também a expectativa de punição pelo grupo ou pelos deuses que reforma a conformidade à regra e as temporais mentais. Atenção, aqui vou fazer só um pequeno parênteses. Diz-se que as religiões só recompensam a pessoa no Neolítico, mas isto não é verdade, porque uma infração ritual cai sobre todo o grupo, ou seja, leva a uma desgraça para o grupo, nos caçadores-recoletores. E, finalmente, as relações valorizadas e proibidas entre membros do grupo, que depende da gramática de relações. Com quem é que eu posso casar, quem é que é meu irmão, quem é que é meu amigo, quem é que é meu primo, porque o parentesco é depois todo mudado em termos classificatórios. E, portanto, tudo isto leva à já referida duplicação do real, a duplicação mental do real. Uma das chaves do que eu quero dizer é o seguinte: nós não temos quaisquer dados que sugiram que esta duplicação mental tenha sido especificamente selecionada para a cooperação. Trata-se de uma capacidade mental que depende de muitas adaptações, que são adaptativas em muitos sentidos e que é totalmente diferente dos outros mamíferos, embora com precursores, e que muda o nosso comportamento, quer no acasalamento, quer na formação de grupos, quer na estratificação, quer no que quiserem. Ou seja, tudo isto, e isto tem que ver com aquilo que eu disse há bocado ao Filipe, é se quiserem, o desenvolvimento de uma tecnologia de relação com o ambiente que é mais plástica do que a dos outros animais. E, portanto, inclui a ética, mas a ética faz parte disto. Portanto, é só uma forma. E a cooperação entra nisto, mas o processo é mais geral. Tem aqui o resumo das inovações em Sapiens, e uma das coisas características que é relevante para aqui é a reificação do grupo, ou seja, a construção do grupo como uma classe mental à qual eu pertenço. O grupo reifica-se numa unidade autónoma, a ideia de Durkheim, ligada a outros grupos por imposição de classes, e no fundo isto é a aplicação do que eu disse há bocado, mas esta reificação depende da evolução de processos mentais específicos do sujeito, classes prototípicas, gramáticas anafóricas, etc. E o critério de pertença ao grupo acaba por ser completamente mental. Quer dizer, o parentesco que define a cooperação ou não cooperação é classificatório, não é real. Eu dei aqui um exemplo, que na Austrália, por exemplo, numa determinada cultura, se dois homens que não se conhecem se encontram no mato, têm de decidir se têm um parente comum ou não, um parente mitológico comum, um tótem comum. E se não encontrarem, têm de lutar. E o grupo são as pessoas. Por exemplo, os Sioux, os famosos Sioux, os índios Sioux, ou ameríndios, ou nativos americanos, o que quiserem, eles não chamam assim, eles chamam-se Dakota ou Lakota. Sioux é um insulto que as tribos do Sul lhes deram e que os antropólogos ou etnógrafos apanharam. E um exemplo do Kalahari, Dole, quer dizer ao mesmo tempo, isto foi mal pronunciado, Dolo, eu não sei como isto se pronuncia. O meu avô sabia falar Busquiman, mas eu não sei. Dole quer dizer ao mesmo tempo estrangeiro e mau. Isto é muito impressionante para mim, este caso. Portanto, os outros grupos são conotados com eles, já falámos disto muitas vezes. Mas esta capacidade de reificação do grupo permite também a possibilidade de reificação da classe inimigo. E aqui surgem os problemas de que nós temos vindo a tratar. Além disso, também falámos disso amplamente e eu não preciso de perder muito tempo com isto. O conformismo, a culpa, a vergonha, a condenação dos infratores, tudo isso são adaptações nítidas para a constituição de um grupo cooperativo e muito coeso. Ora bom, quanto agora à questão do tribalismo, porque eu falo disto porque foi mais ou menos na sequência das conversas com o João Pinheiro, a quem eu agradeço o convite de resto, eu pensei que se ia falar disto e é verdade, com bastante força. Ora bom, se é verdade que há uma série de discussões, e há bocado o Paulo falou disto, o Paulo Finuras falou disto, há uma série de emoções éticas, ou o que quiserem, que tendem todas para a harmonia interna e baseiam-se todas no mesmo tipo de coisas. A lista de Haidt, a lista de Curry, que também foi mencionada, e todas elas acentuam a fidelidade ao grupo, a justiça na distribuição, o mérito, a pureza, a família, as hierarquias, etc. A prosperidade também. Contudo,
a verdade é esta, as éticas podem potencialmente, o Buchanan diz isto, por exemplo, ser inclusivas ou tribalistas. Na verdade, a nossa mente o que nos permite é pensar o que nós quisermos. Eu até posso pensar que tenho asas. Aliás, há culturas em que isso sucede. Neste momento, de facto, no Ocidente, cosmopolita, como diria o João, predomina uma ética inclusiva. Mas a verdade é que é um caso excepcional. E na medida em que os grupos funcionam como unidades de seleção, segue-se que, desde que um dos grupos em confronto siga estratégias tribalistas, a única estratégia possível do outro grupo é o tribalismo também. Isto funciona rigorosamente como a ética. Se eu disser que fizer a conjunção verdadeiro e falso, o resultado é falso. Da mesma maneira, se eu disser a uma pessoa, eu quero ser teu amigo, e ela me disser, não, mas eu odeio-te e quero ser teu inimigo, não há um amigo e um inimigo. O que há é dois inimigos e ponto parágrafo. E, portanto, é uma estratégia evolutivamente instável a cooperação com grupos que não são os nossos. Conclusões de tudo isto. Eu diria que, em primeiro lugar, em vez de falarmos tanto em modelos muito abstratos, seria útil considerar a evolução dos processos que levam à ética, isto é, ser mais empírico, ver o que é que de facto se pode, o que é que há. Já devem ter reparado, a minha posição aqui tem sido do baconiano de serviço. Estou sempre a dizer, não, vamos aos dados. E daqui conclui-se que cooperação e ética não são a mesma coisa, e portanto não podemos fazer essa associação, e a ética é a forma humana de assegurar a coesão grupal. Por outro lado, o tribalismo humano baseia-se na reificação do grupo, embora tenha precedentes e seja provavelmente homólogo das rivalidades intergrupo dos outros animais sociais, mas baseia-se num processo mental muito específico, que é a criação da classe do inimigo. E, finalmente, esta ideia, que, peço desculpa, fui para trás, eu não sei se sim, esta ideia de que as éticas inclusivas são potencialmente instáveis, e é o velho problema de dar a outra face e da teoria dos jogos, de que sabemos bem a resposta. Portanto, a minha posição é um bocadinho pessimista, mas eu não me defino como pessimista, defino-me como realista. Portanto, realista no sentido, não é filosófico, é no sentido coloquial do termo. Obrigado, era isto que eu tinha para dizer.